Saudações a vocês que acompanham este canal. Um vídeo um tanto diferente em que eu pretendo falar da relevância suposta ou segura de Matrix, do esquema apresentado pela trilogia Matrix para a compreensão da nossa própria realidade. Se aquela ideia ali presente de que existem duas realidades superpostas, uma ilusória e uma factual, é algo que se aplicaria à nossa vida, e se todas essas propostas enunciadas segundo os mais diversos interesses pelos mais variados atores, pelas mais variadas pessoas, de se prometer uma pílula vermelha que fará o indivíduo ter acesso à realidade, são coisas em que se deve acreditar ou não, se isto está de acordo com o que se pode entender da nossa realidade ou não. Então, antes de entrar neste assunto, vamos fazer aqui uma breve explicação acerca de algumas coisas de Matrix. Evidentemente, se você não assistiu a trilogia 20 anos depois da estreia do primeiro filme, eu lamento, mas haverá spoilers, e é necessário explicar isto para que o meu ponto fique mais claro, mais claramente ilustrado daqui a alguns minutos. Muito bem. Então, o que Matrix diz fundamentalmente é que nós vivemos numa realidade que é uma simulação, ou pelo menos é isto que o filme está propondo para os personagens ali. Aqueles personagens, portanto, que são como nós, vivem em uma realidade que é uma simulação produzida por inteligências artificiais, produzida por máquinas, e há uma realidade para fora daquela, que é a realidade da sujeição desses mesmos seres humanos às máquinas. Posteriormente, os então irmãos Wachowski fizeram Animatrix, né? Animatrix, que era a explicação deste processo, é uma série animada que explicava como é que se tinha chegado àquilo. Não vou tratar do tema, até mesmo porque não assisti a esta série, mas eu sei que ela existe. E em que se baseia, né, este mito que ali aparece, esta fábula que ali é tecida ao longo de 3 filmes de Matrix? É claro que existem complexidades da história, existem ideias filosóficas muito interessantes ali contidas e que, sem dúvida, são material para discussões intermináveis. Mas em que se baseia fundamentalmente? Isso se baseia numa ideia que nasce em certas modalidades religiosas que são agrupadas sob um nome guarda-chuva chamado gnose, ou gnosticismo. Então, o que é a gnose ou o que é o gnosticismo? Trata-se de um movimento religioso espiritual que nasceu entre 500 e 300 a.C., portanto tem algo entre 2.300 e 2.500 anos, muito provavelmente na Pérsia, e dali se espalhou para várias regiões do Velho Mundo, dando florações diferentes, isto é, criando movimentos diversos, criando interpretações as mais variadas, inspirando indivíduos que escreveram e fundaram as suas ordens e suas seitas as suas próprias criações originais. Mas o que é importante nesta gnose, falando dela de uma maneira mais genérica, é que ela também vai nos dizer que a realidade é dual, que existe um Deus inferior, chamado de artífice, ou demiurgo, ou construtor, ou arquiteto, artesão, alguma coisa assim, que criou uma realidade material degradada, inferior, em que existe o mal. Alguns vão atribuir uma malignidade a esse demiurgo, ou não, em que existe o mal, em que existe o sofrimento, em que existe a morte, em que existem todas essas
circunstâncias difíceis, pelo fato de a coisa ter sido criada a partir de matéria. E existe um Deus superior que transcende, talvez infinitamente, este Deus inferior e que é puro espírito e que reina sobre uma realidade que é imaterial. E que dentro da realidade material, nossas almas estão aprisionadas, estão numa espécie de cativeiro, estão fora da sua pátria verdadeira, fora da sua, se quiserem usar aqui um símile bíblico, Jerusalém, ou da sua Sião celeste, ou, enfim, etérea, e que, mesmo nesta realidade degradada, inferior, material, pesada, gravosa, em que nós nos encontramos, existe um chamado para alguns poucos, e este chamado gera um conhecimento das coisas como elas são e permite, a partir de uma administração pouco a pouco, paulatina desse conhecimento, que nós podemos chamar de iniciação, um processo de libertação ou de emancipação desta alma, mesmo presa a um corpo aqui na realidade criada pelo demiurgo. Esta realidade última, que é muito melhor, muito mais risonha, muito mais fascinante, maravilhosa do que a realidade material criada pelo demiurgo, tem como o seu Deus, esta divindade superior, e um Deus que está ligado a um atributo feminino, ou uma manifestação feminina, às vezes chamada Sofia, isto é, sabedoria. Então, quando se acede a esta realidade última, quando se transcende tudo aquilo que nos mantém presos à materialidade criada pelo demiurgo, nós temos acesso a uma Sofia celeste, a uma Sofia transcendente, etérea, para fora da materialidade mesma, e isto vai nos conduzindo ao encontro da divindade superior, que recebe nomes quando recebe, ou quando, enfim, seu nome, ou algumas vezes seu nome é silenciado, mas que recebe nomes, dentre eles, um dos mais interessantes, porque enigmáticos, é Sigé, isto é, o próprio silêncio. Né? Trata-se ali de um silêncio que é capaz de restaurar a alma à sua condição primitiva. Então nós temos este dualismo alma-corpo por parte dos gnósticos e o dualismo entre o mundo material criado pelo demiurgo e o mundo espiritual em que uma outra divindade muito melhor, muito mais benfazeja, reina e que é a verdadeira pátria, o verdadeiro lugar dessas almas. No entanto, este processo de libertação ou de iniciação que conduz a uma libertação não atinge todas as pessoas. Então existem aqueles que são os iniciados, os escolhidos, os que ouviram o chamado, os que têm o conhecimento, a gnosis, e tem toda uma massa de ignorantes, de profanos, de indivíduos que estão por fora e que não obterão a sua libertação, a sua emancipação. Muito bem, veja-se como é interessante o que Matrix faz com este mito da gnose. A estrutura é muito parecida, até a figura do demiurgo comparece, transformada ali no arquiteto, que é mencionado no segundo filme. Este arquiteto é a consciência das máquinas, é ele que cria aquela realidade simulada em que os personagens se movem, e ele disse que já tinha criado diversas vezes aquela realidade, tudo aquilo era uma espécie de jogo para ele, né? Aí a ideia de um ludismo um tanto maléfico nos parece claramente delineada. Então há uma clara referência ao mito gnóstico, à estrutura de realidade tal qual os gnósticos a concebiam, mas há um pulo do gato que muda as coisas. E eu falo de pulo do gato me lembrando daquela cena em que uma das falhas da Matrix é mostrada lá no primeiro filme, né? Há um gato que
pula ou anda para frente uma vez, depois anda de novo, porque há uma falha de processamento da própria matriz naquele ponto. Qual é o pulo do gato? O pulo do gato é que o caráter agradável das realidades é invertido. Então, a realidade falseada, a realidade, enfim, inferior, a realidade demiúrgica, passa a ser aquela que é mais suportável, mais agradável, ou que tem os seus cantos de sereia. Ela discorre segundo uma vida um tanto monótona, mas ela é fundamentalmente falsa. Ela é falsa, porém ela é mais agradável. E aquela realidade que está por fora, que engloba a realidade falsa, o mundo efetivamente real, é de uma natureza degradada, de uma natureza, enfim, decadente, deprimente, porque ali se constata a servidão dos seres humanos. A servidão a que foram reduzidos os seres humanos, transformados em pilhas para as máquinas que produzem a realidade virtual. Então, há um pulo do gato aqui, há algo interessante, porque a realidade simulada, falsa, é mais agradável, transcorre ou discorre de maneira mais suportável para o ser humano, ao passo que a realidade externa e que é factual, a realidade nua e crua, é algo mais duro e, portanto, mais difícil de aceitar por parte dos seres humanos. A ideia de que apenas uns poucos escolhidos terão acesso à realidade de fato, terão acesso à realidade, enfim, transdemiúrgica, se mantém, e nós vemos uma figura que tem uma importância imensa, chamada Morpheus, né? Que tem o nome do deus do sono, portanto alguém que é capaz de determinar se alguém vai dormir ou não, quem dorme, quem fica desperto, se colocando na frente de um indivíduo que ele julga ser o escolhido para acabar com aquela servidão que as máquinas impõem aos seres humanos. E aí nós temos uma cena que é das mais interessantes, das mais icônicas da história do cinema, já se tornou clássica, de um oferecimento de pílulas. Então nós temos ali Morpheus, com duas pílulas dizendo para Neo, que está sendo iniciado, é um neófito, Neo que será the one, the chosen one, isto é, o escolhido, o único, o uno, mas oferecendo para este iniciado uma pílula vermelha, que lhe dava acesso à realidade tal qual ela era, ou uma pílula azul, que o devolvia à realidade falseada, à realidade demiúrgica, conformado, perfeitamente conformado, acreditando no que ele queria ou no que ele quisesse acreditar. Muito bem. Nós sabemos qual é a escolha de Neo, ele opta pela pílula vermelha e a partir daí inicia-se a sua jornada salvífica. Ele é uma figura crística, é uma figura que produz uma salvação soteriológica, que é capaz de fundamentalmente vencer aquela força maligna das máquinas, aquele império que ali se impunha. Nós sabemos disso assistindo aos 3 filmes, mas de todo modo fica para a consciência de hoje esta ideia de que a nossa realidade é mais ou menos como a realidade da Matrix, a realidade delineada pelo filme Matrix. Então haveria uma camada de realidade conformista, dominada por interesses econômicos, midiáticos, enfim, religiosos, institucionais, e uma realidade por baixo desta, talvez com um aspecto mais degradado do que esta, com certeza com um grau de intensidade maior, que seria a realidade da cidade de Zion, lá em Matrix. Então, a nossa realidade estaria assim determinada. E há uma série de oferecimentos feitos por internautas, por pessoas que usam a internet, no sentido de
dar uma pílula vermelha aos indivíduos, ou dizer, você tem a opção de tomar a pílula vermelha, de ingerir a pílula vermelha em vez da pílula azul, e portanto sair da Matrix, e portanto passar a viver uma vida mais autêntica, uma vida mais plena. E aqui é o ponto da minha argumentação principal. Não é que eu discorde da ideia de que existe uma camada da vida muito superficial e muito presa a interesses outros, a interesses que falseiam a vida, a manipulação. Eu creio que o que esteja não muito bem expresso nesta metáfora da Matrix como aquilo que nós vivemos, a ideia de que existe um esquema só. Existe um esquema só, urdido por interesses econômicos, interesses transnacionais, interesses de órgãos de mídia e de imprensa, interesses religiosos, interesses institucionais. E por baixo disto, para fora disto, há uma vida autêntica, verdadeira, na qual você se dá conta do tamanho da servidão que é imposta. Ora, eu não acredito neste concerto dos interesses, portanto eu não acredito nesta matrix tal como é delineada por determinados indivíduos. Porque o que se tem, na verdade, segundo o meu modo de entender, e eu posso estar errado e redondamente enganado, são várias matrizes, são várias camadas de falsidade, são vários extratos de engano, são vários desvãos de perda de consciência. São muitas e muitas camadas, são muitas redes, muitas e muitas teias. Há, por exemplo, a teia da propaganda política. Quantas pessoas não abdicam da sua própria individualidade, de sua própria inteligência, para se tornarem meras caixas de ressonância de propaganda política, sem pensar um segundo naquilo que estão dizendo? Quantos indivíduos, pensando-se emancipados, param de assistir à televisão, mas ficam, por exemplo, diante do YouTube por 6, 7, 8, 9 horas às vezes, por muito mais tempo do que diante da televisão, como se esta realidade do YouTube, esta realidade desta outra forma de mídia que está surgindo com força e se impondo dia a dia, não tenha os seus perigos, não tenha os seus becos sem saída, como se os produtores de conteúdo aqui do YouTube, eu sou um deles, um modestíssimo e muito obscuro, não tivessem também os seus interesses, como se abusos por parte dos novos tipos de mídia não fossem tão graves quanto os abusos pelos velhos tipos de mídia, como se os mesmos interesses econômicos de outras pessoas não estivessem presentes em um lado ou em outro, como se a mentira viesse só de um lado e não viesse de outro lado. Por que você acha que existe uma única matriz e que você, pequeno, insignificante, isolado muitas vezes, tem a chave para abri-la, ou tem a pílula certa para tomar? As coisas são muito mais complicadas. E se em Matrix nós temos o mentor, nós temos aquele que conduz Neo na sua jornada, aquele que lhe franqueia a abertura do mundo tal como ele é, na realidade não existe nada disso. Não existe um Morpheus para nós. Então, se nós nos julgamos aptos a tomar o remédio amargo e ver a realidade tal como ela é, com o mínimo de véus possível, nós temos de saber que muitas vezes o que está na nossa frente não é a realidade, mas projeções nossas, são nossas próprias obsessões, são muitas vezes delírios, são muitas vezes visões distorcidas pela suspeita, distorcidas até mesmo pela paranoia. E muitas daquelas pessoas que estão aí oferecendo pílulas vermelhas para os outros, na verdade estão enredando esses indivíduos também, estão apresentando outros véus, estão criando outras teias, são outros tipos de fiandeiras, prendendo as pessoas em outros modos de pensar. O sujeito parou de assistir a Globo e agora
só assiste a 3, 4 canais do YouTube, mas continua alienado. Continua alienado. E como é que a gente se livra dessas coisas, fundamentalmente? Bom, eu não sei muito bem, mas pensando em outro grande mentor, este não da tradição cinematográfica, mas da tradição literária, que é o Virgílio da Divina Comédia, e que está ali como ombra, isto é, como sombra, como espírito, e encarnando, se o nome é possível, se o verbo é factível, o saber do passado, e franqueando o acesso de Dante às plagas, às regiões infernais e às regiões do purgatório, tudo aquilo que era possível para a razão humana, eu creio que o mentor ou os mentores são justamente aqueles que fazem parte da tradição literária, historiográfica, científica, mística, filosófica do passado. Porque são esses indivíduos, são essas obras que vão personificar, por assim dizer, um Morfeus para nós. Esse Morfeus que, na verdade, é uma espécie de Hermes, né? Hermes Trismegisto, isto é, de indivíduo que está entre o céu e a terra, com o seu caduceu alado, que tem as serpentes, elementos ctônicos, telúricos da terra, e as asas, que são os elementos do céu, portanto, capaz de transitar entre essas realidades. Este trânsito entre as realidades, tal como nós vemos em Matrix, que é algo que a ficção proporciona sem nenhum problema, não é tão fácil assim, em se tratando da leitura da realidade complexa como ela é. Então, o que eu creio que possa nos ser útil, o que eu creio que possa nos instruir neste trabalho de leitura da realidade, o que eu creio que possa ser uma fonte inesgotável de pílulas vermelhas, é justamente esse trabalho de ir aos antigos, ir ao passado, ver o que já se pensou ali e transportar o que é aproveitável nestes grandes autores e autoras para a nossa realidade, para que aí sim nós consigamos ir rompendo esses véus, ir identificando o que é opinião e o que não é opinião, o que é opinião e o que é fato, e entendendo as dificuldades que existem ao navegar por esta realidade. Estes indivíduos que estão oferecendo estas saídas fáceis à pílula vermelha precisam voltar ao Matrix e perceber que aquilo é possível para Neo porque ele é um escolhido. Não é possível para todas as pessoas. Esse trânsito não é fácil. Suportar esta realidade, se é que as coisas são assim, não é algo simples. Exige um estofo, um couro duro, por assim dizer. Agora, há algo que nos é possível, que é revisitar esta tradição do passado, termos o nosso próprio Virgílio ali à nossa frente, que vai nos conduzir justamente por caminhos escabrosos, difíceis, mostrando muitas vezes coisas que nós não queremos ver lá no inferno, no purgatório, no nosso próprio inferno, no nosso próprio purgatório, para que uma libertação seja possível. E talvez não seja aquela libertação total que você almeja, talvez seja uma coisa muito mais modesta, talvez você dê passos muito pequenos nesta direção. Então, o que eu queria lhes dizer é isto, e o que eu queria mostrar é que nós devemos ter a mesma cautela com aqueles que nos oferecem pílulas vermelhas, sejam elas do conteúdo que forem, do que com aqueles que supostamente nos enredam, porque por vezes a manipulação se dá dos dois lados. Parece uma história de paranoico, não é? Parece que eu estou muito preso à paranoia. Mas eu gostaria simplesmente de insistir nesta questão de sermos céticos, sermos apegados a uma cultura que já demonstrou o seu valor ao longo do tempo, em vez de irmos atrás de feiticeiros ou de mercadores ou de, enfim, ilusionistas, prestidigitadores quaisquer. Eis o que eu tinha a lhe dizer sobre este tema. Um abraço, até a nossa próxima ocasião, nosso próximo encontro. Tchau!